Bom, já estamos gravando agora. Quero agradecer muito, né, a participação desse parceiro tão querido da ONG TIQP em todos os momentos, né? Um defensor de Piraju, um defensor das histórias de Piraju, sempre conosco nessa luta, nessa batalha por um ambiente equilibrado, né? Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Muito obrigada, Naomi, pela disposição de vocês. Naomi, da TQP, aqui, parceira nossa. E vamos iniciar, então, uma conversa nessa Semana do Meio Ambiente, onde nós temos assuntos assim, muito importantes para levar para a nossa população, né? Mas, bem-vindos. Obrigada. A parte ruim é que a gente está à distância, em plena Semana do Meio Ambiente, já reclamei disso no vídeo anterior que a gente gravou, mas a parte boa é que a gente vai poder falar de história de Piraju e meio ambiente e talvez tentar relacionar essas duas coisas. Perfeito. Bom, eu também quero agradecer a vocês pelo convite. Para mim é uma oportunidade de estar junto, de estar lidando com estudos que eu já fiz, que eu faço, e estar podendo compartilhar com vocês, mesmo nessa modalidade um pouco à distância, essa experimentação que estamos fazendo, não deixa de ser uma questão ambiental, a gente vai desenvolver aqui no nosso bate-papo. Então, estou à vontade agradecendo o convite. Vamos lá. Piraju, vamos começar já na intensidade, Isa Luz. Piraju tem muitos patrimônios. Nós temos patrimônios arqueológicos, nós temos patrimônios históricos, ambientais, paisagísticos e muitos outros. E devido a esse aprofundamento que a comunidade pirajuense, esse aprofundamento na história e no levantamento de todos esses patrimônios, né, pensou-se na criação de uma APA municipal. A partir desse foco APA municipal, né, isso é um assunto muito comum na Europa, né, onde eles têm muitos patrimônios. Então, determinado local, com uma variedade de patrimônios, eles estão fazendo isso na Europa. E então, eu queria saber, a respeito do seu ponto de vista, da criação de uma APA municipal. Você, tão conhecedor da história e das memórias pirajuense, o que você pensa em relação à criação dessa APA municipal? A ONG TIQP já entrou com pedido junto ao Conselho de Meio Ambiente e estamos fazendo esse trabalho junto com a Naomi, que está agora dentro do Conselho, e eu gostaria muito da sua contribuição sobre a importância da criação dessa APA e o que significa isso, tanto para a história da cidade, como para a memória do nosso povo. Poxa, eu sou um entusiasta disso, viu, Adriana? Eu acho que é uma ideia muito bacana, né? Vamos dizer, um desdobramento de várias formulações que já tivemos ali para aquela área, né? Sou entusiasta porque acho que uma APA consegue resguardar para além, né, do senso comum isso que você falou, né? A quantidade de patrimônios naturais que nós temos só na localização daquela área que se pretende criar essa APA. Eu tenho que lembrar vocês que, infelizmente, né, esse reconhecimento do que é um patrimônio, do que é vamos dizer assim, um aparelho ambiental, ela passa pelo conhecimento da pessoa. A pessoa precisa entender o que significa aquilo, né? Pode estar diante de uma maravilha, se você tem um olhar para aquilo, você tem capacidade de reconhecer, você tem cognição para isso. Se você não tem, né, você não reconhece aquilo como um patrimônio. Eu acho que a gente tem diversos pontos em Piraju que ocorre esse tipo de litígio popular, né? Como que as pessoas enxergam um determinado recurso natural, seja uma cachoeira, seja um salto, seja uma área de preservação, ou permanente, ou ambiental, como a gente queira chamar. Acho que vale a pena também fazer um pouco dessa
diferenciação, né? Porque APA e APP sempre geram uma confusão na cabeça de leigos. E não só leigos, inclusive a imprensa. Muitas vezes você vê a imprensa tratando isso de maneira equivocada, né? Conheço essa ideia europeia que você citou, né? De você forjar a criação de áreas de preservação ambiental locais, né? Narrando a importância local desse ambiente, porque tradicionalmente no Brasil as APAs são federais, né? São unidades de conservação federal. Essa é uma grande polêmica aí em cima do Parque do Dourado, né? Que se por um lado fortaleceu ele como APA. Nós temos como contribuição também os estudos da Deise de Moraes, né? Que ela faz esse resgate da nossa cidade, esse resgate arquitetônico também, né? Então essa APA entraria nesse aspecto também arquitetônico. Sem dúvida. Não, eu vejo com otimismo, porque dentro da APA, né, você poderia daí, a própria prefeitura seria embargada a recompor áreas, por exemplo, né, quer dizer, áreas de preservação permanente dentro de uma área de proteção ambiental. Eu sou mais entusiasta por conta das possibilidades que ela abre, né, de convivência com a comunidade, de atividades socioambientais de fato, estudos, por exemplo, né? Acho que tem uma carência em cima disso. Quanto mais se estuda uma área, mais se tem condição de defendê-la. Então, eu sou francamente favorável, sou um admirador da ideia de vocês aí, até da nomenclatura, né? Como isso se desenvolveu, até a gente chegar até vocês chegarem na nomenclatura das corredeiras, né? Floresta das Corredeiras, etc. Sou entusiasta, e principalmente pela possibilidade de interação com o social que uma área de proteção ambiental traz, né? Seja por estudos, pesquisas, ou outras atividades mesmo. É só fechar a porta para eles chegarem. Pronto, gente, desculpa. Então é isso. Resumindo, eu sou um entusiasta, né, dessa ideia e acho que estão no caminho certo de buscar essa institucionalidade, né, da área, que é uma área que, por exemplo, se prevê agora a trilha, né? A trilha. Nós temos também, junto com o Bibo Meira, a questão da parte geológica, né? Ali da FECAP, na área próxima à FECAP. Também é um valor assim enorme a riqueza que nós temos nessa parte, né? Essas primeiras. Sem dúvida, eu acho que até do ponto de vista institucional, né, o mapa deveria abranger os dois lados do rio, mas a gente sabe da polêmica que tem na margem esquerda. Na margem direita também, mas pelo menos a margem direita tem alguma possibilidade de negociação. A margem esquerda é toda privada. Né? A nossa intenção realmente é resguardar esses patrimônios todos, através dessa APA, né? Para que não somente para que a nossa geração, né, Zé Luiz, a nossa geração, não deixe se perder aos poucos, se esvaindo todo esse patrimônio tão rico que nós temos aqui em Piraju. Sem dúvida, né? E ali é uma parte ainda que considerado de calha natural do rio, né? Quer dizer, a possibilidade de, num futuro breve, por exemplo, alguma pessoa quiser lançar mão de um estudo a respeito do Rio Paranapanema e ter essa área preservada é uma possibilidade fantástica, né? Entre outras coisas. Eu acho que cada trecho ali é recheado de histórias, sabe, Adriana? E vocês conseguindo institucionalizar isso, as possibilidades desses estudos virem à tona se tornam concretos, né? Nas suas pesquisas... De outra forma, perdemos aquela área, esses estudos também seriam perdidos, não tem dúvida. Na sua pesquisa, você cita a filósofa Helena Castro. Isso, Castro. E a respeito das grandes migrações indígenas para a Terra Sem Mal, né? E nessa pesquisa, você aponta para a gente, você mostra para a gente, localiza, né?
A importância, uma importância antropológica aqui de Piraju, né? O que você pode falar para a gente a respeito dessa pesquisa sua? Perfeito. Essa pesquisa, vamos dizer, uma subpesquisa que se desenvolveu dentro do meu doutorado, quando eu encontrei no livro num dos livros dela, né, Terra Sem Males, o Profetismo Tupi-Guarani, é o nome do livro dela, uma obra de 1976, onde essa pensadora ela desenvolve uma análise sobre como que se dava, né, os rituais tupis e guaranis, assim, procurando desmistificar muita baixa impressão, né, muita impressão equivocada a respeito dos povos originários. E, ao fazer a leitura, ela vai narrando, né, como que os indígenas desceram pelas calhas do rio, ocupando espaços, e desenvolve também a noção dos pontos sagrados para esses indígenas. E, para minha boa surpresa, Piraju era uma área de concentração, devido aos seus interflúvios, né, vários povos indígenas que se encontravam na proximidade do que hoje é o Salto Piraju. Então, tinham povos que vinham pelo rio Taquari, pelo rio Pardo, pelo Ribeirão Dourado, pelo Douradão, pelo Monte Alegre. Tinham vários afluentes, né, que iam trazendo esses povos que, na tradição guarani, uma vez por ano, eles fazem uma migração rumo a leste, né, ou seja, em direção à praia. São Paulo, né, o Planalto Piratininga, é famosíssimo por ser área de grande concentração de povos vamos dizer, da região Centro-Sul. Mas antes de São Paulo, eles tinham esse estacionamento originário em Piraju, onde povos se encontravam, e esses acampamentos eram acampamentos que levavam meses, porque eles produziam roça, produziam alimentos, né? Então, havia uma relação muito próxima desses grupamentos indígenas do ponto de vista religioso com alguns recursos que nós temos em Piraju, como alguns recursos estéticos que nós temos em Piraju. E acho que o mais emblemático, por esse estudo, é o Salto Piraiú, ou Salto Piraju, ou que era chamado antigamente de Garganta do Diabo, né? Aquela região, aquele local. Inclusive, é um local que já foi pesquisado pelo Zé Luiz Moraes, pela turma da USP, pela Luciana Pasqualini, esqueci o sobrenome dela agora, mas que produziram diversos artigos científicos mostrando as oficinas líticas que tem ali na saída do Ribeirão Neblina, por exemplo, do Monte Alegre. Acampamentos, Zé Luiz, desculpa interromper, mas esses acampamentos, eles eram chamados de TIQPs, é isso? TIQPs porque apontavam o caminho para a Terra Sem Males, né? TIQP, na verdade, a tradução literal é o caminho de entrada, né? Então, eles tinham vários caminhos de entrada. O interflúvio do Taquari, o interflúvio do Pardo, eram caminhos de entrada. E o Paranapanema, e a preparação... Como, Paranapanema tinha quantos TIQPs? Eu não tenho esse conhecimento de todos, né? Mas aí na região de Piraju, pelo menos 20 TIQPs foram analisados. Quando... Um dos maiores também ficava na divisa de Piraju com Ipaussu, ali logo como quem vai pela rodovia, né? Do lado da ponte que liga Piraju a Timburi, do lado direito, você tinha um grande TIQP lá também. E quando você vai ver, também é um interflúvio de um ribeirão importante lá. Então, assim, no município de Piraju, a gente pode afirmar isso. Mas o grande TIQP era, de fato, o Salto Piraju. O Salto Piraju era onde acomodava, onde se produziam alimentos, onde se caçava, onde se pescava, onde se preparava a marcha final rumo à Terra Sem Males. Era um descanso aqui, né? Um regalo, seria isso. Não era só um descanso, era um momento de confraternização, de profetismo, né? Tinha uma ligação religiosa muito profunda, mas principalmente de reabastecimento, né? Reabastecimento, porque a gente pode pensar nos indígenas locais, mas não eram os indígenas locais que produziam isso. Eram indígenas que vinham do sul do Mato Grosso, que vinham do norte do Paraná,
que vinham de diversas regiões, né, do que seria hoje o Triângulo Mineiro, e pelos rios eles iam chegando e formando essa grande concentração TIQP no Salto Piraju. E agora Quando... nós Desculpa. temos o único TIQP que não está submerso seria esse. Seria esse. Observável, assim, que se possa produzir pesquisa. Muito trabalho arqueológico não foi captado antes da construção da Lagoa de Decantação. A Lagoa de Decantação, ela se desenvolveu numa área, ela foi construída, né? Numa área, tiveram alguns estudos em cima, mas não o suficiente para, vamos dizer, produzir mais material a ponto de defender o local, né? A gente começou a nossa conversa falando em áreas de preservação, né? Se houvesse uma institucionalidade do pensamento indígena, toda aquela área teria que ser área de preservação, né? Aquele caminho, por exemplo, da estrada do Cágado, como quem vai de Piraju para o Cágado, do lado direito era tudo área agricultável, área de oficina lítica, área de caça, né? Desses grupamentos indígenas, que passavam pelo menos 3 meses acampados. Então não era uma coisa simples, era extremamente complexo. Agora, precisava, viu, Adriana, estimular mais pessoas a pesquisar isso, né? A buscar mais caminhos, a gente sair dessa ideia só contada pela pensadora. A faculdade, Como? perdemos a faculdade de História que tínhamos em Piraju, né? Então, precisamos mais polos de estudo, né? O estímulo tem que ser local, né? Quando a gente fala sobre defender o Rio Paranapanema, defender o Salto do Piraju, a gente conversa na rua, assim, né? Sempre falamos muito da parte ambiental, a parte de meio ambiente. E a parte histórica, a parte daquele lugar ser um patrimônio histórico, acaba ficando em segundo plano. E como que a gente explica o porquê é importante defender aquele lugar pelo aspecto histórico? Pois é uma boa questão, né? Porque tradicionalmente no nosso país isso não é relevante, né? Não é dado uma relevância. Mas eu acho que tem uma construção em cima disso, e vocês que são ligados ao meio ambiente de Piraju podem perceber como uma coisa mudou de nível nos últimos, por exemplo, 10, 15 anos. Antes não se discutia, depois passou-se a se discutir meio ambiente, e a partir do meio ambiente passou a se discutir recursos. E a partir da discussão de recursos, passa a se discutir a história. É de se perguntar por que um cidadão médio, senso comum de Piraju, iria se interessar por uma oficina lítica. Aí eu concordo com o Adriano, o trabalho tem que ser feito um trabalho pedagógico, histórico, escolar, né? O que é uma oficina lítica? Para que serve? Serve para nós entendermos quem somos, entender nosso passado, entender nossas origens, né? Esse trabalho, Naomi, se eu entendi bem o que você perguntou, como levar isso para o conhecimento, tem que ter o apoio da rede escolar local, do poder público, porque tem que se fazer percebido, tem que se fazer conhecido para poder ser estudado, para poder se tornar relevante e para que, de fato, tenha um impacto. É muito ruim isso, né, que você falou, mas, de alguma forma, se a atenção já tiver captada pela questão ambiental, fica mais fácil de você falar da história ambiental, né? Tem muitos artigos sendo produzidos na história ambiental, do ponto de vista epistemológico, metodológico, de como levar esse conhecimento para, enfim, para toda a comunidade, né? E isso passa por um processo pedagógico, por um processo que está sendo tão atacado nesse momento, né? Tá sendo acusado de viés ideológico, essas bobagens aí que estão vindo de cima para baixo. Mas eu acho que é esse o caminho. A gente sente a necessidade de fazer um trabalho com pessoas que estão fora da idade escolar, porque essas pessoas, elas também precisam de orientação, precisam conhecer mais a história da nossa cidade. E de que modo? A gente precisa de ideias de como fazer isso para além da imprensa. Para imprensa, ou trabalho de base, mais alguma coisa? Se a gente pudesse inventar uma bolsa meio ambiente, né? Sim, Estou brincando, claro, uma infelicidade, mas como que se conquista esse público, né?
As atividades econômicas são uma forma de você fazer esse chamariz. Né? Você vê diversas cidades que começaram esse trabalho ambiental, descobriram seus recursos naturais e, a partir de uma movimentação socioeconômica naquela região, conseguiram defender o patrimônio de uma maneira mais veemente. Né? Eu não estou dizendo que a gente precisa comercializar a orla que a gente quer defender, né? Seria uma contradição isso. Mas conseguir ter uma capacidade de reunião, né, dessas pessoas, e acho que atitudes como essas que vocês estão tendo agora, palestras, de algumas eu já participei, é uma luta que não se encerra, porque além do leigo, existe o outro lado, que eu acho que é pior, que é aquele que não quer se interessar mesmo pelo patrimônio histórico, ambiental, porque de alguma forma entende que esse patrimônio, tido como um recurso, pode vir atrapalhar as suas intenções produtivas, né? Eu, sinceramente, não tenho muito um caminho, mas eu acho que passaria pelo interessamento do poder público. Só que aí tem esse outro problema, né? Muitas vezes, financiadores de campanha são os que não têm interesse em relevar isso como tema principal da cidade. Esse é um grande debate, eu acho que os prefeitos de Piraju, sempre que assumem, têm, vamos dizer, alguma dúvida, aí isso é saneado, mas leva ele a outras dúvidas, né? Tivemos prefeitos que impediram a construção de usina na Marra, outros foram mais coniventes, mas na hora H não. O que está aí atualmente fez um gesto até emblemático no começo, né, de quebrar a caneta, mas quando a gente conversa, a gente percebe que as estruturas não estão tão sólidas. Mas eu acho que vem avançando. Se você pega do governo Pinterest para cá, tem avançado. Eu acho que essa turma ambiental, o trabalho de vocês duas, por exemplo, lógico que o grupo todo que está com vocês, tem repercutido, tem efeitos positivos na comunidade. A gente conversa hoje sobre o TIQP ou sobre os TIQPs de uma maneira diferente que conversava 5, 10 anos atrás. Isso é louvável. É um trabalho de formiguinha, é um milagre por dia. Não tem uma situação assim, puxa, salvo uma tragédia ambiental, né? Poderia mobilizar mentes e corações, mas como é uma comunidade pequena, como, vamos dizer, o interessamento passa um pouco pelas ações, né, socioeconômicas que tem na cidade. É uma cidade que não é rica, né, mas que está descobrindo no meio ambiente uma possibilidade econômica. E isso pode conquistar devagar alguns corações e mentes que eram mais arredios. Com certeza. Então, eu concordo plenamente com você. Eu acho que a gente aí cai num campo um pouco da educação ambiental também, né? Como que nós podemos organizar isso, tendo as crianças como objeto principal, para que cresçam adultos mais conscientes, né? Mas como conscientizar esses adultos que vão dialogar com essas crianças nesse momento? Sim, é uma batalha a gente lidar com o pensamento de utilitarismo do lugar. Porque recentemente teve a questão do Bosque das Jabuticabeiras, que dentro dos conselhos a gente ouve argumentos do tipo, mas se ninguém frequenta o lugar, se o lugar não é usado, é só um espaço de árvores e jabuticabeiras velhas, por que não construir um condomínio? A floresta, se está cheia de capivaras lá, tem carrapato, e eu não posso ir fazer churrasco lá, por que não fazer uma usina e dar alguma utilidade prática para o lugar? Como se a simples existência do meio não justificasse. Então, esse é um outro desafio muito grande, não só para a gente aqui em Piraju, né? Imagino que geral, e fala um pouquinho sobre isso. Sem dúvida, acho que você tocou no ponto, né, uma palavra-chave, uma tese, uma teoria do direito, né, o utilitarismo. Para que serve aquele local se não há um retorno, né? Não conseguem compreender dessa forma, né? Eu sei bem o que você está falando. Você poderia ter uma contra-pergunta, né? Mas quais são os aparelhos disponíveis, por exemplo, para se utilizar o Bosque da Jabuticabeira? Ninguém vai lá, por quê? Porque não tem nenhum atrativo. Então, por isso que passa pelo poder público um pouco tomar essa decisão, criar os aparelhos de atração, para que movimente devagar. É difícil a gente imaginar que há uma romaria de interessados na questão ambiental. Um parque urbano é um parque urbano, as pessoas usufruem como um aparelho, hora querem ir, hora não querem.
Claro que grupos interessados, ambientalistas principalmente, têm quase que o dever de estimular isso, né? Mas é muito duro o que você está me narrando, né? Partindo dentro do próprio conselho, acho que a gente está vivendo um momento muito difícil, assim, de pessoas designadas a pensar o meio ambiente e que são visivelmente contra o meio ambiente, né? Acham que o meio ambiente atrapalha, acham que isso é coisa de politicamente correto, né, que nós fazemos parte do meio ambiente, então o fato da gente retirar um aparelho ou um patrimônio, o ambiente continua existindo. É uma leitura um pouco equivocada, principalmente se nós pensarmos nas futuras gerações, nas possibilidades que... Nossa, esse Parque das Jabuticabeiras é tão lindo, né? Mas tão mal utilizado, tão mal pensado, tão mal elaborado, né? Vocês sabem que lá dentro tem uma estação do bonde. Disseram que a estrada do bonde já não existe mais ali dentro, que não tem nenhum resquício. Tem resquício, não existe a estrada, não existe o trilho, mas existe o parapeito, existe aonde as pessoas ficavam ali, entravam e saíam do bonde. Então você pode fazer uma reconstituição disso. Dentro dessa análise de histórias de Piraju, que nós estamos no momento, teve uma palestra que eu assisti, que você proferiu, e você falou assim de algumas histórias da criação de alguns bairros, né? Como você está citando das jabuticabeiras, né? Essa questão e assim eu achei muito interessante, né? E eu acredito que essas pequenas e grandes e valorosas histórias elas têm que estar mais com a população, né? Então eu gostaria que você discorresse a respeito do bairro Jurumirim, que você proferiu numa palestra que eu assistia há muitos anos atrás. Posso interromper um segundo? Está aparecendo aqui na minha tela que o tempo restante de reunião são 3 minutos. Está aparecendo no de vocês também? No meu, não. Olha, se acaso cair a conexão, a gente retorna com outro. Eu passo outro, tá bom? Pode ser que seja minha bateria acabando, não sei. Bom, se acabar minha bateria, vocês me dão 5 minutos para pelo menos conectar, porque eu conectei ali e não pegou. A gente recomeça, sem problemas. A gente recomeça. Eu a partir das 9 da noite, estou livre de novo, caso aconteça alguma coisa, se queiram retomar. Mas deixa eu pontuar. Um pouco antes de falar da Vila Jurumirim, acho que vale a pena falar um pouco dessa parte histórica do Parque das Jabuticabeiras. Isso tem a ver com a construção da primeira ponte de ferro, né? A ponte que passavam os bondes. Não é, ela é um pouco mais acima, ela é perto da onde hoje seria o bar ali, o Pirabar. Mas que a abertura, né, dessa estrada de bonde, né, essa estrada de ferro para bonde, essa railway, né, passava por dentro do Bosque das Jabuticabeiras. Então uma coisa está atrelada à outra. O estudo dessa ponte para bonde leva ao estudo do caminho, né? E acho que poderia ser uma boa partida para se discutir o Bosque das Jabuticabeiras. Agora esse bosque pertence à prefeitura e quem sabe as próximas verbas do DAD possam ser empenhadas nele. Bem interessante. Bem interessante. Eu acho que o que me chamou a atenção... O que me chamou bastante atenção ali na constituição histórica da Vila Jurumirim, primeiro o nome, né? O que chama Vila Jurumirim? Mas é lógico que eu fui levado a pensar nesse nome depois que eu conheci algumas histórias. O que me levou para essa história primeiro foi um vizinho que eu tive no bairro Dourado, o Afrânio, que o bisavô dele era um senhor de escravos em Piraju, e já, vamos dizer, perto da abolição, né, por volta de 1896, ele doou uma parte das suas terras para uma escrava. Só que não era uma escrava comum, era uma escrava que era amante dele. Ela já tinha 2 filhos dele, né? Então, é uma espécie de reconhecimento dessa prole, né? Ele deu um pedaço de terra para que ela criasse os filhos. E assim foi por anos, essa família foi se multiplicando, ela casou novamente, teve mais filhos e perdeu esse contato com a família do Antônio Alves. Mas quando, da subida das águas
da usina Jurumirim, no começo dos anos 60, gerou um problema ali, porque não havia documentação, não havia titulação. O advogado ou um dos advogados, né, que trabalhou para o grupo na época foi o Dr. Renato Tucunduva. Então, os documentos traziam esses relatos, né, que não havia documento de posse, que havia um litígio entre a CESP e alguns moradores, não eram apenas eles, né, essa família descendente do Antônio Alves, mas casado com uma escrava, né, os filhos de uma escrava, portanto. E não havia esse reconhecimento tácito da posse. E aquilo lá era conhecido como Terra dos Morenos, né, era uma espécie de comum. Já ouviram falar de incomum? Aí, voltamos agora. Eu perguntei se já tinham escutado falar nessa expressão, né, no comum, porque o mais representativo que nós temos aí na região fica em Fartura, né? Região da areia ali, areia baixa, areia alta, ali era um grande comum. Mas é uma área de domínio público, onde as pessoas se utilizavam. No Paraná tem a experiência dos faxinais também. Mas, enfim, são aspectos, né? A gente estava falando dos morenos, né? Da Ilha dos Morenos. Então, lá era um grande comum, né? Que de uma família ou de um casal, né? Foram criado diversas outras famílias e que moravam nessa área comum. E quando vem a água, então, da CESP, eles não têm título de terra, há uma grande polêmica e a água vai subir do mesmo jeito. E aí, com muita negociação entre a CESP e o governo de Piraju, mediado por alguns advogados da cidade, esses grupos, os principais, pelo menos, essas famílias, receberam áreas ali onde hoje é a Vila Jurumirim, né? E até hoje se conserva lá na região da Prainha ali, uma ilha que eles chamam de Ilha dos Morenos, né? A nomenclatura vem daí, vem porque era esse povo de pele escura, que segundo algumas pessoas mais antigas aí de Piraju, eu conversei bastante com a dona Lúcia Lopes Lousada, também com a mãe do Ricardo Assaf, que tem muito, dona Selma, que tinha muito conhecimento, inclusive sobre um dialeto, né? Uma maneira diferente que eles tinham de falar. Eles chegavam, amarravam seus cavalos ali na esquina da Emílio Braga, na casa de São José, e ficavam conversando entre eles, uma fala enrolada, um dialeto muito próprio, né? Coisa que a gente observa dentro de quilombos, por exemplo, quando a gente vai no Vale do Ribeira. E então, assim, carecia de mais pesquisas, né? Por exemplo, esse grupo, não é à toa que muita gente faz roda de samba ali na Vila Jurumirim, o próprio grupamento do Moçambique tem seus braços ali na Vila Jurumirim também, algumas partes, quer dizer, tem toda uma ligação dos negros de Piraju, vamos dizer assim, né? Sem um reconhecimento socioambiental do que são, como estão, de onde vieram, né? Fala assim, tem um pessoal ali, os morenos, mas nem sabem, né? E só dá uma passada lá na Vila Jurumirim que a gente vê que as condições de moradia são tanto quanto precárias, né? E é preciso fazer esse resgate, né, Zé Luiz? Esse resgate é muito importante da nossa história. E também, claro, para passar limpo tudo isso, resguardar, e também a gente pode focar no Carnaval Pirajuense também, né? Que tem 100 anos de história, e tem muita coisa aí para ser resgatada. A Vila São José, que também é um outro bairro, com as suas peculiaridades, né? É um assunto assim que a gente vai ter que fazer em outros momentos também, para poder aprofundar. Nossa, é um assunto delicioso, né, Adriana? Carecia de muita pesquisa. Temos que fazer o registro e preservar o registro, digitalizar o registro e divulgar amplamente o registro. Eu tenho aqui um livro que eu ganhei, que é um dos poucos livros que a gente tem da história de Piraju. Piraju, seu passado, seu presente, do Constantino. São 2 volumes, eu tenho um só. Mas várias pessoas já me falaram que tinham esses livros e jogaram no lixo, ou que encontraram seus exemplares no lixo. Não. E a gente não tem esses livros digitalizados. Nossa. Então é importante a gente divulgar a ideia de que a nossa história registrada não pode ser jogada no lixo, não pode ser jogada
Ribeirão. Por mais que ela esteja já com um cheirinho de rinite, a gente tem que preservar, porque é só o que a gente tem antes de digitalizar. Sem dúvida. Eu escuto muito, às vezes, uma crítica em cima... Deixa eu só falar uma coisa. Eu escuto muito, às vezes, uma crítica em cima do Constantino, que ele não era historiador, que os livros dele não têm fundamentação científica, etc. Isso é muito comum em cidades pequenas do interior, que não tem historiador oficial, clássico, remunerado para fazer pesquisas, etc. Mas tem pessoas interessadas em fazer o levantamento da cidade. Eu usei muito esse livro, esse e o volume 1. Esse é o 2, né? O volume 1, mais antigo ainda. O meu avô tinha. Esse é o 1? Esse é bom. Essa é uma outra compilação. Nos anos 50, foi feito um chamado Piraju. Agora, não sei se é seu passado e seu presente, mas que eu também me baseei bastante. E, assim, mesmo reconhecendo que o Constantino não tinha um rigor histórico, um rigor acadêmico, um rigor de pesquisador, etc., ele contribuiu muito. Por exemplo, esse livro que você está na mão conta a história ali do rio Itararé, e antes da água subir, o que tinha ali era grande passagem, o Porto Maria Ferreira. Quem que sabe do Porto Maria Ferreira em Piraju hoje para conversar? Quer dizer, então desprezar, mesmo que seja um indicativo de uma história a se levantar. Agora você vai em Fartura e fala do Porto Maria Ferreira, muitas pessoas conhecem. Você vai em Timburi e fala do Porto Maria Ferreira. A história do Constantino daria um livro maravilhoso, sabe? Sim. Fantástico esse cara. Zé Desculpa, Luiz, eu interrompi. Pois não. Para a gente já ir chegando aos finalmente aí da nossa conversa, do nosso bate-papo, no século XX, nós tivemos o foco, uma palavra, desenvolvimento. Né? Em nome dessa palavra desenvolvimento, né, foi assim destruído inúmeros, né, micro e macroambientes. Hoje, século XXI, pandemia, toda essa realidade que estamos vivendo. A palavra desenvolvimento, ela caminha para envolvimento. Né? O que essa diferenciação, essas duas palavras, esse caminhar do desenvolver para o envolver, o que isso traz para você? Perfeito. Acho que isso remete um pouco ao começo da nossa conversa, né, que é o envolvimento da comunidade. Quando você desmistifica a palavra desenvolvimento, né, você desconstrói isso que você já narrou, né, ela já vem carregada de uma distância do envolvimento, né? Fora do envolvimento. Eu vou desenvolver uma região, vou desenvolver uma área. Eu acho que se a gente pudesse inventar uma palavra, a gente teria que inventar hoje o desdesenvolvimento, né? Porque o desenvolvimento tem sido estudado e demonstrado que, por muito tempo, se confundiu desenvolvimento com crescimento, né? Então, se fala em crescimento econômico, em desenvolvimento econômico. Mas, a partir dos anos 90, das reuniões ambientais de cúpula mundial, começou-se a pensar numa outra palavra acoplada, que é o desenvolvimento sustentável, né? E que levou a diversos estudos, diversas pesquisas, mostrando a insustentabilidade do desenvolvimento, entendido aqui como desenvolvimentismo, esse desenfreado que você narrou aí no começo da questão, que não reconhece micro, macro, não reconhece etnias, não reconhece populações tradicionais, tudo em nome de um desenvolvimento. Né? Então, eu acho que caminha, assim, porque você está falando, o maior envolvimento, seja através das participações governamentais, políticas públicas, tudo isso narrado por esses acontecimentos, por essas mudanças. E acho que o coronavírus, de alguma forma, vem acelerar essa ideia. Né? Não tem como você desenvolver, de fato, uma área, uma região, ou um sistema, seja aí, se a gente estivesse falando de uma área de preservação, etc., se não houver o verdadeiro envolvimento. Você deixar de se desenvolver e passar a se envolver. Eu acho que é isso que está arrumando, é isso que estão, de alguma forma, reorganizando essa semântica para mostrar que aquilo que... A Naomi nem tanto porque ela é mais jovem, mas você, Adriana, e eu vivemos uma época onde a natureza ainda era para ser dominada, para ser adestrada. E hoje a gente vive uma época
aonde ela deve ser preservada, né? Pode ser que a gente não esteja vendo isso nesse momento histórico, principalmente no nosso país. Mas crimes ambientais, maltratos a animais, tudo já são passíveis, né, de verificação pública, de endosso público. Então, eu acho que caminha mais para isso. Porque quando você pensa no desenvolvimento, mesmo levando em conta aí o desenvolvimentismo de uma área, de uma comunidade, a pergunta que se faz hoje é o que é que se quer com essa palavra? É o desenvolvimento econômico? É do dinheiro que nós estamos falando? É da sustentabilidade econômica de uma região? Então, quando a gente vai nos itens, por exemplo, de como preceita a Agenda 21, por exemplo, que é a grande organizadora no final do século XIX, final do século XX, começo do século XXI, de se pensar dessa forma, nos vários tipos de possibilidades de desenvolvimento, e entre eles está o ambiental. Agora, me parece que cada vez mais nós estamos chegando à conclusão que, da maneira que se pensa o desenvolvimento econômico, não se atinge essa maioridade ambiental, essas conquistas ambientais. Há uma contradição nessa base capitalista de desenvolver o econômico e não se envolver com o ambiental, né? Quer dizer, as tentativas da economia ambiental em aparelhar locais, regiões, de modo a estimular a economia através do meio ambiente, é um primeiro passo, né? Começa a demonstrar que há uma potencialidade muito forte, quer dizer, mas para isso você precisa se envolver, e não só com as estruturas econômicas, mas de fato com a vida. E nós vamos colecionando essas contradições no dia a dia, na visibilidade. Vocês vão ter bastante problema quando estiverem acompanhando a construção da trilha, não tenho dúvida. Porque por mais que ela tenha essa expectativa de movimentar uma região, ela vai acabar batendo, soterrando uma mina, ela vai acabar atingindo uma determinada espécie que vai ter que ser cortada, uma espécie vegetal. Enfim, essas contradições, sejam as pequenas, nós estamos pensando aí no pequeno, né? Mas imagine isso no macro. Imagina isso na construção de uma usina, como foi Belo Monte, como foi Madeira, na construção de estradas de ferro, enfim. Mas, de novo, eu sou um otimista, porque se observarmos como acontecia 100 anos atrás, 50 anos atrás, até 15 anos atrás, eu acho que semânticas como essa do envolvimento para o desenvolvimento têm ganho cada vez mais corpo. Sou otimista nisso também. Parece assim, que no dia a dia a gente é pessimista, mas quando a gente faz análise de grande tempo, a gente observa esse otimismo. Pode dar uma sensação um pouco egoísta de que talvez eu não veja a plenitude socioambiental acontecer, mas isso não desmerece a luta que eu tenho que ter. É isso. Talvez seja a nossa ansiedade que atrapalhe nessa visão, seja a nossa ansiedade. Mas a ansiedade não tem como a gente deixar de lado e não comentar a respeito de todo o cenário brasileiro, né, que estamos vivendo agora. Né, esse triste momento para o meio ambiente, né? Esse triste momento dentro do nosso país. Né? E esses desmatamentos, né? Esse esfacelamento das terras indígenas, tudo isso traz muita preocupação, né? Para todos nós, né, preocupados com o meio. Né? Queria que você falasse também um pouco disso. Pois não. É um esfacelamento, né? Uma tentativa de dilapidar algo que foi construído aí nos últimos 30 anos. Né? Se vocês observarem, existe um ataque ao bloco histórico dos últimos 30 anos mesmo. Né? Nunca vimos a Constituição de 88 ser tão rebatida, tão discutida, e com ela, no bojo dela, que vem essas preocupações ambientais. Né? A nossa Constituição é formidável nos aspectos ambientais, de proteção aos povos, vamos dizer, de planejamento para uma possibilidade de convivência. E a sensação que eu tenho é que nós voltamos um pouco a meados do século XX, né? Nesse período que eu acabei de dizer, onde a natureza era para ser adestrada,
né? Parece que esse governo que está ocupando momentaneamente a gestão federal é imbuído de um nacionalismo inverso, né? Porque isso não está conectado a órgãos internacionais. O Brasil está ficando para trás nesse debate, porque muitos financiamentos mundiais estão, vamos dizer, de acordo com o nível de cuidado que se tem com o meio ambiente. Esse grupo que está no poder resolveu enfrentar, acho que se vocês se recordam, logo no início do governo Bolsonaro, teve o encerramento do Fundo Amazônia por parte de alguns países europeus, Alemanha e Dinamarca, principalmente, que enviavam 4 bilhões de dólares por ano para o Brasil para ser aplicado exatamente isso, em conservação, em planejamento com populações, com etnias tradicionais. E agora estão descaradamente querendo passar a boiada, né? Não, agora perdeu a vergonha, né? Depois que ele foi filmado e publicizado, como ele pensa, né? Hoje mesmo, não sei se vocês viram, mas houve um veto dele à possibilidade de... Primeiro fizeram uma reversão, né, das possibilidades de ataque à Mata Atlântica, de anistia a multas por ataque à área de APP, principalmente na lei da Mata Atlântica, né? E isso foi derrubado pelo Congresso. E agora houve um veto dele em cima disso. Quer dizer, é um guerreiro do mal. A gente não consegue entender o papel do Ricardo Salles. Não é possível ele ser tão contra o meio ambiente. O pessoal que é ali da região de Cananéia, do Vale do Ribeira ali, já conhece esse cara faz tempo, porque ele foi secretário do meio ambiente de São Paulo por muito tempo aí no governo, acho que do Alckmin, né? E ele desmobilizou uma série de atividades que tinham na região da Jureia, no todo o litoral centro-sul de São Paulo. E, assim, ele só foi denunciado porque o ápice disso era a construção de uma usina termoelétrica em Itanhaém. Quer dizer, de tanta inobservância com a área, né? E agora está havendo denúncias, por exemplo, de recebimento de dinheiros por isso. Né? A gente não duvida, não tem como provar, não quero aqui fazer nenhuma acusação, nada, mas de fato nós estamos com um governo muito estranho, né? E na área ambiental ele reflete o que é, quer dizer, um ministro do meio ambiente que, na verdade, advoga para os destruidores do meio ambiente. A gente tem visto isso, seja na Amazônia, seja na Mata Atlântica. Então, é um momento muito difícil que acho que a gente tem que lutar, né, e lidar para fazer denúncias, enfim, monitorar essas ações que são gravíssimas, gravíssimas, não tenho a menor dúvida. Fora Ricardo Salles. Fora. Quero agradecer. Não sei se eu respondi. Sim. Respondi? Ou, assim, são perguntas abertas, respostas abertas também, né? Quero agradecer muito a participação sua, a sua disponibilidade, esse momento conosco aqui, né? Tratando-se do ambiente de nossa cidade, da história, da cultura, de tudo que nós temos de precioso, de patrimônio aqui na nossa cidade. Gostaríamos de fazer outros momentos como esse, para que a gente possa levar a nossa população à sua própria história, né? E agradecer a Naomi também aqui, sempre parceira conosco. E já vou me despedindo e deixando para vocês, né, um abraço e vamos em frente, né? Vamos em frente, porque há muito trabalho a ser feito, tudo precisa ser feito, né? E gostaria muito de contar com você nessa criação da APA municipal, para que a gente possa continuar. Estamos caminhando, mas precisamos dar uma acelerada aí nessa criação da APA. Muito obrigada, Naomi, muito obrigada, Luiz. Obrigada para vocês dois e também para quem assistiu a gente até aqui. Esse vídeo ficou compridinho. Mas é isso aí. E que nossa Semana de Meio Ambiente de 2021 seja ao vivo, seja na rua. Beijo para vocês. Maravilha. Maravilha, meninas. Eu também agradeço aí o convite, a possibilidade de participação, de estar me fazendo visto.
Estou com saudade de vocês, estou com saudade de Piraju, da terrinha, um pouco impossibilitado de ir para aí momentaneamente, mas certamente quando diminuir os efeitos dessa pandemia, a gente vai poder estar mais perto, mais junto e, né, tocar para frente toda essa luta, que é uma luta já que tem pelo menos 60 anos. Olha quanta coisa para se pensar. 60 anos de movimento ambientalista em Piraju. Sabe, poderíamos ficar horas aqui falando sobre as lavadeiras do Ribeirão Boa Vista, dos ribeirões da cidade, a importância que esses ribeirões têm para a cidade, como são maltratados, como são descartados. Aquele né? livro daquela historiadora Luciana lá de Ourinhos, né? Isso, Fala fantástico. Da Conceição, Fantástico. Né? Maravilhoso. Fantástico, fantástico. Tem um outro pesquisador também que fez uma defesa na FIU do ponto de vista mais técnico, mas mostrando, por exemplo, o volume d'água do Boa Vista. Assim, ter um tempo para compilar isso, sabe? Uma diretoria de meio ambiente que pudesse pensar um pouco isso, sabe? Compilar esses estudos. Sei que é difícil, uma cidade que não tem muitos recursos, tem que contar com o voluntarismo de muita gente. E tem pessoal também. Bem... Não se tem nem pessoal no trabalho. A questão também é a falta de pessoas dentro para poder fazer acontecer. Claro, claro, não tenho dúvida, sabe? A gente, infelizmente, isso eu acho que está ligado um pouco a esse maldito desenvolvimento, né? Que nós, pirajuenses, temos que sair muitas vezes de Piraju para ganhar o pão. Isso é uma tristeza, uma infelicidade, porque a gente fica com muita vontade de voltar, muita vontade de estar aí, muita vontade de ajudar a cidade, ajudar a construir em cima disso, mas nem sempre é possível, mas a gente faz o que pode, vocês contem comigo ad eterno, hoje à distância, mas quem sabe em breve presencialmente, tá bom? Agradeço, um beijo para vocês, um beijo para Piraju. Um abraço, obrigada. Abraço, fiquem bem. Tchau, tchau, valeu. Tchau.